princípios do processo civil e do processo em geral para nunca mais esquecer. Basicamente, nós temos 5 princípios ali mais importantes no processo civil que você precisa ter em mente sempre para que faça boas provas, para que tenha uma boa explicação do que é o processo, para que você tenha realmente noção do que é e como funciona o processo civil. Então, eu quero explicar primeiro o que é um princípio, né? De um modo bem literário, podemos dizer assim, o princípio é aquilo que dá base a alguma coisa, né? Aquela coisa não subsiste sem princípio. É como uma casa que tem ali suas vigas colocadas, que tem o seu suporte ali primário para sua construção. Se isso não for respeitado, naturalmente aquela casa pode até ser construída, mas ela vai desabar depois de um tempo. A mesma coisa acontece no processo. Se os princípios não são seguidos no início do seu curso, naturalmente, posteriormente, depois, aquele processo vai se tornar nulo, ele vai sofrer alguma nulidade e vai desabar, assim como uma casa desabaria. Então, nós temos 5 princípios que devem ser sempre seguidos para que tenhamos paz social, digamos assim, né? O primeiro deles, que eu quero dizer, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O nome é um pouco extenso, sim, mas se a gente analisa os termos desse princípio, a gente compreende com muita facilidade, né? Inafastabilidade, temos aqui um prefixo, né, de in, mas fala sobre afastabilidade ou não da jurisdição. E o que é jurisdição, antes de tudo? A jurisdição é o ius dicere, é o dizer o direito, né? Nós temos a figura do juiz, que diz o direito, diz a regra jurídica de uma relação conflituosa, e esse dizer o direito não pode ser afastado de nenhuma maneira, porque se for afastado, se fosse afastado, nós voltaríamos à bárbara, voltaríamos à autotutela e o uso da força, né? Dentro de um Estado democrático de direito, nós temos alguém para mediar nossos conflitos, que é a figura do Estado juiz. O juiz diz o direito e isso não pode ser afastado. Tem até um autor que eu não me recordo agora, que fala que a jurisdição é um direito dos cidadãos, né? Nós temos o direito de ter jurisdição, de ter alguém dizendo o direito dentro de uma relação conflituosa, de uma relação jurídica processual. Outro princípio muito importante é o princípio do devido processo legal, que é um princípio que é como se fosse uma caixa, e dentro dessa caixa tem vários outros princípios também, né? Mas o processo legal diz respeito a seguir uma legalidade processual. É bem simples, né? Legalidade no sentido de seguir a lei, de seguir aquilo que está posto, estabelecido na Constituição, por exemplo. Então ele vai se desdobrar ali, por exemplo, no princípio da ampla defesa de contraditório, que nós vamos chegar já já. Temos o princípio também do duplo grau de jurisdição. Sabemos que a jurisdição é o dizer o direito. Então, o juiz diz o direito e nós podemos ter um duplo grau nesse dizer o direito, porque podemos não estar conformados com o que o juiz natural falou, o juiz de primeira instância falou. E também pode acontecer do juiz errar. Então, por essas duas possibilidades, né, do juiz errar e também de nós estarmos inconformados, temos esse princípio do duplo grau de jurisdição para uma corte superior, para um colegiado, dizer se aquilo que o juiz singular, o juiz natural falou está correto, ou se precisa ser reformado, reformulado ou anulado. Então, o juiz dá uma sentença, eu não concordo com ela, eu venho com a minha apelação, que é o recurso cabível para a sentença, para que juízes superiores, então um colegiado de juízes superiores, digam se aquilo que aquele juiz primário falou está correto ou não. Temos o princípio do contraditório e ampla defesa, que estão ali acoplados ao princípio do devido processo legal. E o que é o contraditório? É basicamente a possibilidade de influenciar o juiz na sua decisão de mérito, né? O juiz não pode decidir nada no processo sem que ouça todas as partes, podemos dizer assim. O autor entra com um pedido contra o réu e o juiz não pode decidir contra o réu sem que ele tenha antes escutado o réu. Isso é regra, né? Nós temos uma exceção ali, algumas exceções na verdade. A mais evidente é sobre a tutela de urgência, tutela de evidência também, quando você demonstra cabalmente que o seu direito está certo ali, né? Temos a prova pré-constituída, então, mesmo se você deixar de ouvir a outra parte, isso não vai causar nenhum dano, né? Você vai deixar o contraditório diferido, aliás, para o futuro. Aquela parte vai contradizer o que você disse no futuro. Ela não precisa dizer agora, ou aliás, o juiz entende assim, o código
de processo entende assim, porque a prova é cabal, ela é pré-constituída, não tem como você contestar aquilo, é uma prova incontestável, prova perfeita. E temos o princípio ali também da ampla defesa, né? Que é a possibilidade de produzir provas e alegações dentro do processo, produzir uma defesa realmente técnica para que você seja respeitado no sentido de ser ouvido e também influenciar o juiz, né? Então, o princípio do contraditório e ampla defesa são princípios ali muito interligados, muito íntimos, né? Posso dizer, umbilicalmente ligados. E temos também o princípio da adstrição ou congruência. Um nome um pouco estranho em relação ao seu conceito, mas quer dizer o quê? Que é vedado ao juiz proferir decisão diversa daquela do pedido. Então o juiz não pode dar uma decisão diferente daquilo que você pediu dentro do processo. Eu gosto de dar o exemplo de, vamos supor que você está com um processo contra alguma pessoa e de dano moral você pede o valor de R$ 5.000. O juiz não poderia, ainda que ele veja que aquele caso deveria ser mais oneroso no sentido de dano moral, ele não pode falar, não, vai ser 10 mil de dano moral. Ele não pode, porque o seu pedido teto ali foi de 5.000. Então o juiz ele não pode fazer um extra pedido para você. Ele tem que dar conforme o que foi pedido ali na petição inicial. Então são esses os princípios mais importantes do processo civil para você nunca mais esquecer. Se inscreve no canal e me segue no Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu!